Olá pessoal, hoje foi o dia da terceira rodada do Grand Swiss lá em Isle of Man, torneio que dá 2 vagas no próximo torneio de candidatos, com a participação do grande mestre Alexander Fier. Vamos dar uma olhada na partida do Fier e também na classificação de momento ali nas primeiras posições. Mas antes de a gente começar, você já sabe, deixa aquele like, se inscreva no canal se não estiver inscrito, que é bem importante para a gente, o YouTube, recomendar mais o nosso canal. Partida do Fier de hoje, torneio duro. Ele ontem enfrentou o Andrei Volokhtin, mais 2.660 ali. Hoje pegou outra parada dura, Mustafa Yilmaz, da Turquia, 2.640. E não foi um bom dia, um dia bom para o nosso GM. Mas jogou uma variante arriscada ali. Teve algumas chances nas complicações, mas acabou sendo derrotado. Ele escolheu o peão-dama e a defesa catalã, né, que tem uma reputação de ser uma... A defesa não, a abertura catalã, que tem uma reputação de ser uma abertura sólida, porém, da forma como a partida ocorreu, foi uma batalha bem aguda. O Yilmaz tomou em C4 rápido, essa é uma das linhas que pode levar um jogo bem agudo, essa tomada rápida em C4. Em contraste, a linha com bispo E7, bispo G2, roque, D por C4 e dama C2. A linha mais costuma levar um jogo mais tranquilo, por exemplo, depois de A6, dama toma, ou A6, A4. Linhas mais jogadas até na catalã. Esse D por C4 rápido é bastante... pode levar um jogo bastante agudo. As brancas podem recuperar imediatamente o peão com dama 4, cheque, tomar de dama, mas mais ambicioso é bispo G2, deixando por hora o peão de lado. Aqui as pretas jogaram C5. Outras linhas interessantes aqui são A6, com a ideia de apoiar um B5. Também cavalo C6, bispo G2, cavalo C6, com a ideia de torre B8 e B5. Dá um cheque em B4 também é outra linha aqui. Todas essas possibilidades foram jogadas muitas vezes, assim como o C5 do grande mestre da Turquia. O Fier jogou roque, cavalo C6 e dama A4, tudo dentro da teoria. Bispo D7, descravando ali foi o lance das pretas. O detalhe é o seguinte, se tomar o peão de D4 aqui, tem cavalo toma, abrindo a diagonal para o bispo, dama toma, agora recupera a peça lá em C6, claro, se tomar a dama toma, vai pegar a torre lá, porque é cheque. Então as pretas cobrem de bispo, agora a torre D1, apoiado pela dama, ataca a dama das pretas, bispo toma C6, as brancas tomam lá em C6, peão toma, recuperam a dama, e esse final é melhor para as brancas por conta da estrutura de peões quebrada das pretas. Tanto o bispo D7 é um lance melhor, agora retomou o peão com dama por C4. E B5, uma jogada bem interessante aqui do Yilmaz, ganhando espaço na aula da dama. O Fier voltou a dama para D3. Tomar em B5 não é bom por causa de cavalo D4. Cavalo por D4 atacando a dama duplamente. As pretas têm uma iniciativa bem perigosa. Portanto, então, dama D3. Aqui veio C4. A dama voltou para D1. Também era possível voltar para C2. Torre C8. E desenvolveu o bispo com bispo F4. Filho. Bispo E7. Cavalo C3. Desenvolve atacando o peão de B5. As pretas defenderam com A6. B4, cavalo B5 é um pouco desagradável por causa da entrada lá na casa D6. Por isso A6 é bom. Aí o Fier jogou A3 para parar o B4, já que não tem mais cavalo B5. Então ele jogou A3. Somente agora as pretas fizeram uma novidade teórica, cavalo A5. Essa posição já foi jogada outras vezes, né? De outras maneiras aqui, como, por exemplo, cavalo D5, atacando o bispo. Se toma, peão toma, reforça aqui
ganha mais espaço no centro, abre esse bispo, né? As brancas normalmente voltam para D2, ou então o simples roque aqui também é possível, embora as brancas vão começar a avançar o centro com E4. Porém, aqui veio então cavalo A5. O Fia jogou o natural E4. Talvez seja interessante jogar dama C2 para dar a casa D1 para a torre, por causa da ideia de cavalo B3 das pretas. Porém, o Fia tinha uma outra ideia em mente contra cavalo B3, uma ideia muito aguda de sacrifício de qualidade. E5, bem interessante sacrifício, ousado até. Cavalo toma 1 e agora, ao invés de retomar o cavalo, D6, atacando o bispo com a ideia de prender ali o bispo, dificultar o desenvolvimento das pretas. Veio o bispo F8 aqui do Yilmaz. Poderia deixar, manter o cavalo e deixar tomar o bispo, cavalo B3, D toma, dama toma, mas é difícil permitir um bispo D6 aqui, não vai rocar, ficar com o rei no centro, sempre dá um pouco de medo. Mas bispo F8 também não vai rocar tão cedo aqui, né? Esse peão fica ali na garganta. Fia tomou em A1. E aqui o Yilmaz numa posição que poderia ficar difícil se ele não jogar tão bem. Jogou fino cavalo H5, buscando tomar o bispo e tomar o peão. E aqui o Fia voltou aqui. Ele poderia tentar manter aquele peão ali com E5, deixando tomar aqui, cavalo toma, peão toma. Ainda com uma posição muito, muito aguda, tem qualidade a menos aí, teria qualidade a menos o Fia, né? Mas com essa massa de peões aqui, esse peão passado, posição bem complicada, é uma possibilidade interessante. Ele permitiu tomar ali em D6 porque ele tinha outra ideia, que após bispo toma D6, E5, bispo C5, que agora esse cavalo de H5 tem alguns problemas, ele está sem volta. Só que aqui ele jogou natural G4 para ganhar um cavalo, mas talvez não seja a melhor maneira de fazer isso. Talvez reforçar o bispo de E3 com a dama. Esse, por exemplo, o roque agora é G4, com a ideia de bispo toma, tomar de dama, está ganhando o cavalo numa situação melhor. Os pretos podem jogar F5 para evitar G4, mas depois de um lance como torre D1, roque, bispo toma C5, dama E3. Apesar da qualidade de peão a menos aqui, os brancos têm uma compensação perigosa aqui nas casas pretas, casa D6 aqui, que o cavalo está fora de jogo. Essa dama pode invadir lá na ala da dama. Essa posição é bem intensa aqui. Então seria talvez uma melhora aí para o jogo do Fia, dama C1, justificando o sacrifício de qualidade dele. Após G4 ele vai ganhar o cavalo, mas numa condição pior. Dama E3, dama B6. E agora vai ficar uma posição de 2 peças pela torre, mas ele está com o rei exposto e a estrutura de peões quebrada. Aqui ele jogou G toma H5, natural tomar o cavalo, mas talvez seja melhor manter o peão de E3 aqui e dar o de E5, da seguinte maneira: cavalo D4, dama C5 atacando aqui, G por H5, dama por E5 e agora trazer a dama para lá do rei, dama E1. Dama toma H5, dama G3, ameaça lá em G7 e também uma entrada em D6 para impedir o roque. E se roque, cavalo E4, ameaçando o cavalo F6. Essa posição, apesar de ter... As pretas têm vantagem material, né? Tem torre e 3 peões por 2 cavalos, mas os cavalos podem centralizados aqui criar ameaças e possibilidade de ataque na ala do rei. Após G toma H5, dama toma E3, H1, bispo C6, as pretas se ajeitaram bem aqui. A dama ficou muito ativa aqui em E3, impedindo a dama branca passar praticamente para o lado do rei sem trocar. E a vantagem aqui das pretas é indiscutível. Fia mandou torre E1. Por exemplo, dama E1, dama toma E1, torre toma E1 seria possível, mas o final é bem chato, então ele preferiu
manter aqui as damas no tabuleiro, torre E1, dama F4, cavalo E2, dama G4 e cavalo de ED4, centralizando o cavalo, de olho no bispo em C6. Veio o bispo D5 aqui do grande mestre turco e torre G1 do FIA, tentando criar algum jogo aqui na ala do rei. E aqui dama toma H5 é uma leve imprecisão, apesar de ser um lance muito natural. A dama está na cara da torre, mas não está ameaçando tirar o bispo ainda. Se o bispo sair para qualquer lugar, está caindo em F3. Um lance como H6 aqui, esse peão está dominado a longo prazo, manteria as brancas um pouco presas aqui nessa posição. Mas é claro que dama toma H5 é uma possibilidade. O FIA aproveitou para trazer a dama para lá do rei, dama E1, roque e cavalo D2 para trocar os bispos e liberar a coluna G. Bispo toma, torre toma. Então, essa posição, se a gente olhar materialmente, as pretas estão muito bem. Torre, 3 peões por 2 cavalos. O rei branco está um pouco exposto, porém esses cavalos centralizados, essas linhas abertas aqui na ala do rei, podem tornar a tarefa difícil aqui das pretas, e as chances táticas a gente sabe que podem surgir com 2 cavalos aí bem colocados. Veio torre de FD8, cavalo de 2, F3. Bom lance aqui do Yilmaz, dama H6, ativando a dama. O FIA jogou torre G4, torre D5 e rei G2. Tira o rei aqui da primeira fila e controla a casa H3. E aqui torre E8 foi um erro aqui do Yilmaz. Ele quer jogar F6 e ter esse peão defendido, mas é um lance um pouquinho passivo. Melhor a fazer aqui era abrir linhas para as torres, mesmo sacrificando temporariamente um peão com C3, B por C3, torre de DC5, cavalo E2 para defender lá, dama E3, e as pretas estão muito ativas aqui. A tendência é que a coisa se complique aqui para as brancas. Após torre E8, o FIA jogou um lance bem interessante aqui, H4, ganhando espaço na ala do rei, tirando... A dama vai ficando meio prensada em H6. E após o F6 do Yilmaz, aqui o FIA consegue algumas chances. É difícil voltar aqui a torre, mas talvez seria uma ideia melhor, que o F6 realmente enfraquece a posição aqui das pretas. Aqui o FIA jogou rei G3, mas uma ideia bem interessante era tomar em F6, dama toma F6 e dama E4. Aqui a posição está bem complicada, né? As peças brancas agora centralizadas, a dama, a torre, tem ideia de cavalo G5 e o peão de E6 é isolado. Não é nada fácil essa posição aqui, digamos assim, jogar de preto. Após rei G3, as pretas jogaram F toma E5. Outra possibilidade seria manter aqui o peão em F6, jogar rei H8 com a ideia de tomar aqui de G. Porque após F toma E5, cavalo toma E5 de novo, as brancas ganham bom controle aqui das casas centrais, E4, E5, porque o peão de F desapareceu. Veio torre F8, e aqui o FIA cometeu um erro importante, depois do qual fica muito difícil lutar, aqui, que foi cavalo de C6. Ainda com dama E4, a partida iria longe. Aqui tem chance para os dois lados, aqui com essas peças centralizadas, esses cavalos, essa dama. Como a gente já falou, é uma posição perigosa aqui também para as pretas. Após cavalo de C6, o Yilmaz jogou muito bem aqui, dama F6, ativando a dama e ignorando a ameaça, né, no peão em E6, porque o final é bom para as pretas aqui. E dominando a coluna F, praticamente imobilizando as peças das brancas. Aqui o FIA foi para o final, mas o final
é muito difícil, mesmo agora tendo tomado esse peão, as torres ativam muito, torre D3, rei G2, torre D2 cheque, rei G3, simplesmente torre F7, tira a torre do ataque e defende aqui. E tá tomando, tem ideia de tomar em B2, né? O Fia tentou torre D4, claro, se tomar em B2 tem mate lá embaixo, mas agora a torre de F2 e tá perdido aqui. Ele tentou torre E4, torre de F E2 para forçar a troca de uma torre, né? Cavalo E7, rei F7, cavalo G5, rei E8, e agora tem que trocar, e os cavalos não tem chance contra a torre e os peões pretos ali da dama. Aqui seguiu um pouquinho, trocou as torres, cavalo D5, caiu em B2, Fia tomou lá em A6, 3, cavalo E6 cheque, rei C8 e abandonou porque vai ganhar um dos cavalos aqui, C2 está vindo, vai ter que sacrificar esse ou esse cavalo aqui em C2, o que leva a um final totalmente perdido. Partida interessante, lutada, mas não deu aí para o Fia. Precisão dela foi de 85,3 para as brancas, 91,1 para as pretas. Fia aí vai tentar a recuperação amanhã. Ele joga contra o grande mestre chileno Henrique Villagra, né? Cristóbal Henrique Villagra, 2,630, outra parada dura. Fia de pretos, mas vamos ver, ainda tem 8 rodadas pela frente, torneio longo, né? Suíço em 11 rodadas. A classificação de momento é a seguinte, dos primeiros 10 colocados, né? Todos têm 2,5 em 3 aí. Lamia, um MI, que até agora é a surpresa, 2,447 do Cazaquistão. Zalmakanov, está com 2,5 também. Predic, Maurice, um jovem GM francês. Erigaise Caruana, que está numa ótima fase, está com 2,5 também. Sarana, Sindarov, Sevian e Espenco são os 10 primeiros aí com 2,5 em 3. E amanhã segue o evento. Então, se você gostou, deixa o like, se inscreva no canal se você não estiver inscrito. Fique ligado aí nos nossos vídeos. Valeu e até a próxima.